Olá, irmãos, graça e paz. É tudo de bom participar da ceia do Senhor com a igreja. Eu queria hoje aproveitar para esse momento de participarmos da ceia para a gente olhar um pouco dos elementos históricos que Jesus escolheu para esse momento. A ceia está narrada em vários textos nos evangelhos, nos 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, e também narrada na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, verso 23 em diante. Mas eu queria ler com vocês aqui no texto de Lucas, porque ele faz um paralelo um pouco mais próximo do ritual judaico da Páscoa. Eles começavam com uma oração de ação de graças e circulava depois disso um primeiro cálice que eles bebiam. Tomavam 4 vezes o vinho nessa refeição. Depois eles cantavam a primeira parte do Halel, que são os salmos 113 ao 114, a primeira parte do Halel que chama. E aí eles comiam as ervas amargas e tomavam o segundo copo de vinho. Tomavam mais uma rodada de copo de vinho. É esse copo de vinho segundo que é mencionado em Lucas 22, na leitura. Depois, o dono da casa, o pai de família, explicava o significado da Páscoa para os presentes. E aí comia-se o cordeiro com o pão sem fermento, tá tudo isso na mesa, né? Tinha também umas ervas amargas que eles já comeram aqui, não é? Antes do segundo copo de vinho. E também eles tinham um molho vermelho ficar na mesa para dar um temperinho em tudo isso. Aí tinha uma oração de ação de graças e o terceiro copo de vinho circulava. Deve ser esse o copo de vinho, o terceiro que Jesus tirou para fazer dele a instituição da ceia do Senhor. Aí cantava a segunda parte do Halel, que é o restante do Salmo 115 ao 118. Às vezes alguém, depois disso, tinha o quarto copo de vinho, encerrava o jantar, às vezes cantava o grande Halel, Salmo 136, às vezes não. Essa liturgia nós não temos certeza se era praticada, muito menos ainda se Jesus praticou. Mas lá em Lucas 22, versículo 14, nós lemos: chegada a hora, pôs Jesus à mesa e os apóstolos estavam com ele. Então Jesus disse: tenho desejado ansiosamente comer com vocês esta Páscoa antes do meu sofrimento. Pois eu lhes digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E pegando um cálice, depois de ter dado graças, pegue e reparto de vocês, pois eu digo a vocês que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Então Jesus, talvez nesse segundo copo de vinho, que era o momento de explicar um pouco do ritual, né? Explicava-se depois o significado da Páscoa, ele, em vez de olhar para o passado, para o momento do êxodo, ele olhou para o futuro, ele olhou para o reino de Deus que ele estava para estabelecer. E aí, versículo 19, começa assim aí o ritual que nós conhecemos sobre o pão, né? 19, pegando um pão, tendo dado graças, partiu-lhes Deus, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado por vocês. Então, aqui nós temos o pão e o cálice, talvez o terceiro cálice, e tomou o pão no meio. E aí então a gente pega os elementos dessa ceia, que eram as ervas amargas, né? Com aqui um purê de frutas que eles colocavam na mesa, o cordeiro pascal, o pão sem fermento, esse molho vermelho, que é o molho que ele molhou aquele bocado e deu para o Judas, por exemplo, no Evangelho de João, e os 3 cálices de vinho, 1, 2, 3, 4, que circulavam na mesa. Agora Jesus, de novo na ceia, ele só escolheu 2 elementos para a sua ceia. A Páscoa judaica, ele tirou o pão sem fermento e o terceiro cálice de vinho. Alguns podem dizer que é o quarto, mas ele pegou esses 2 elementos para simbolizar. Por quê? Porque justamente Jesus estava falando do futuro. Agora alguém diz: e o cordeiro pascal? Por que nenhum dos evangelhos menciona o cordeiro pascal? Então, Jesus estava vendo o futuro, o pão dele, o sangue, o corpo dele, o sangue dele dado na cruz pelas pessoas, e na verdade o próprio Jesus era o Cordeiro Pascal. Nenhum dos evangelhos relata a presença do Cordeiro Pascal na ceia. Nós não temos toda a informação histórica, a razão, porque a razão teológica é muito óbvia. O Cordeiro é Jesus. Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. Enquanto a Páscoa judaica relembrava com as ervas amargas, a escravidão do Egito, com o Cordeiro Pascal, aquele ritual, nós com o pão e o vinho lembramos o nosso Senhor Jesus, que morre na cruz pelos nossos pecados, estabelece a nova aliança, e a partir de então nós temos uma celebração que o nosso Cordeiro Pascal, Jesus, ele está
presente, ele se faz presente, porque nós, na nossa rememoração, lembramos, vamos fazer isso até que ele venha. Isto é o meu corpo, este é o meu sangue. Não literalmente, mas na memória, no relembrar e no pensar que com isso ele estabeleceu o reino de Deus. E esse reino de Deus não é só uma retomada de aspectos do judaísmo, ele vai além. Ele abandona coisas do judaísmo para ir focar em quem? Em Jesus, o nosso Cordeiro Pascal. Então vamos orar, participar primeiramente do pão, que, como o texto diz, lembra o corpo de Jesus. Vamos orar. Pai bendito, abençoa agora a nossa participação neste pão, que lembra que Jesus é o nosso Cordeiro Pascal, que ele é aquele que deu sua vida, seu corpo, por nós na cruz para nos salvar. E agora nessa salvação nós vivemos. Obrigado, graças damos em nome de Jesus. Amém. Vamos também participar, depois de um tempo agora que já tivemos para participar do pão, vamos participar também do cálice, lembrando que esse cálice Jesus falou é o sangue da nova aliança, é o cálice, é a nova aliança no sangue dele, um sangue derramado por todos, né? Em favor de muitos, é uma frase hebraica para dizer por todos. Vamos orar. Obrigado, Pai, por este cálice que lembra o sacrifício de Jesus na cruz por nós e a nova aliança no sangue dele. Que nós possamos sempre que lembramos, colocar este sacrifício como aquilo que nos dá graça, que nos traz para o Senhor, nos dá a vida eterna. Agradecemos esse momento e pedimos sua bênção em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe o seu povo, que nós sempre, até a volta de Jesus, lembremos da obra dele no pão, no cálice, porque ele é o nosso Cordeiro Pascal. Amém.